Boa noite. Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Dona Ivete, quando eu vi a sua poesia, eu falei, os homens têm que fazer alguma coisa. E, como disse o Dimas, muito bem dito, quiseram a sua voz declamasse, né? Porque pense numa voz que eu sou fã, viu? Pense numa voz gostosa de ouvir poema. Nasceu para declamar poesia, viu? Tem, e já é poeta. Mas primeiro eu quero agradecer a Deus pela vida das nossas irmãs, essas mulheres que de fato é aquilo que foi lido, mulheres que, quando a gente olha para os olhos de muitas mulheres, muitas, se não todas, mas a grande maioria, se Deus fosse transformar o olhar de muitas irmãs em letras, nós veríamos tanta coisa dita no olhar, tanta coisa, tanta exaltação, tanta alegria, tanto riso, mas também tanta dor expressando, tanta luta. Como vocês suportam lutas, como vocês são diferentes dos homens. Era para vocês serem auxiliadoras, e a cada dia nós aprendemos que a nossa auxiliadora de fato é uma auxiliadora. É alguém que segura com um braço forte. Ser cabeça de mulheres assim é bom. Ser cabeça, sacerdote de uma casa que tem uma mulher com esse perfil é bom. Que nos traz aquilo que foi lido hoje de manhã e falado pelo Valdair. Traz segurança. Não é, pastor? Temos mulheres virtuosas. A Bíblia é engraçada que quem achará? Ué, nós achamos. Estão aí sentadas à nossa frente. Tantas que nos ouvem, né? A porta de entrada do templo é o lugar da adoração local. E a porta de entrada online é a adoração onde as pessoas estão. E as mulheres têm que realmente ser reconhecidas. Reconhecidas não só por ser mulher, mas por terem todas as questões do céu reveladas a elas, para elas continuarem caminhando. Gente, olha, Deus abençoe cada uma de vocês. Como pastor, há algum tempo, eu acompanho muita gente. E não há como não dizer quantos olhares, quantas lágrimas, quantas dores eu já não participei. Mas eu nunca vi uma mulher desanimar. Nunca. Interessante. Chorava, falava que não aguentava mais, quando caía, algo que eu sei quem é, que é Deus, chegava, tomava pela mão. E ali começava a andar de novo. Deus abençoe cada um de vocês. Cada um de vocês. Não só as mulheres presbiterianas, mas hoje é o dia delas, das presbiterianas. Não são Anas, mas são tão fortes quanto as Anas. Com isso, eu quase até, no meio dessa cantoria, das orações que eu estava ali fazendo, quase eu mudo ali a minha mensagem para algo que vinha no meu coração. Mas vamos à carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 6. A partir do 10º verso, do verso 10, eu vou ler até o 24. Efésios 6, 10 a 24 diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestido-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo, e para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor e com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, lido o texto, nós queremos agora que venha a tua ajuda, a ajuda do teu Espírito, para nós podermos entender por que nós vamos pensar nisso hoje. Dá-nos entendimento nisso, Pai, em nome de Jesus. Amém. É um lugar interessante, né? Éfeso é no mínimo um lugar interessante. Se vocês leram o livro de Atos dos Apóstolos, vocês vão perceber que é ali que começa uma história da caminhada apostólica. Os Atos dos Apóstolos são os atos de Deus sobre os homens. Você vai perceber ali, e muitas vezes, os homens caminhando, trafegando pela região, e de um modo muito cansativo, muitas vezes, fossem em barco, em animal ou a pé, mas a gente pensa, mas tinha barco. E os barcos que iam a pique? E os barcos que se desmontavam nas tempestades? Não era um tempo fácil de se pregar, mas era necessário se pregar, assim como hoje. Éfeso é uma coisa interessante, é uma terra interessante, porque quando você vai ali entender um pouquinho aquele ambiente, você vê lá no capítulo, acho que 19 de Atos, você vai ver uma confusão. Lá estão os apóstolos falando, conversando, e dali a pouco levanta lá um representante, um centurião, um cara lá, um escrivão, e começa a criar caso, começa a criar confusão, começa a fazer confusão. Aqueles homens estavam falando, e ele vai lá e tumultua todo mundo, e começa a dizer exatamente aquilo, o contrário do que os apóstolos estão dizendo. É um anticristão. Não é um anticristo, é um anticristão. É um anticristo pela mensagem de Cristo. Mas aquele homem, aquele escrivão e outros tantos estavam ali agora, pegando Demétrio, pegando outros aqui, e jogando numa roda, numa assembleia comunitária. Olha, nós temos assembleia na semana que vem. Jogaram no meio de uma assembleia e ali falando, e batendo, e falando. Esses homens estão desvirtuando a nossa fé e, consequentemente, os nossos lucros. Olha que semelhança com a nossa reforma protestante, olha que semelhança com os nossos dias. Eles estão tirando a atenção da grande Diana dos Efésios. Grande Diana dos Efésios, nós somos guardiães disso. Não se preocupem, homens. Esses homens não têm nada. Esses homens estão falando de alguma coisa diferente, mas não tem nada. Nós vamos guardar o seu templo, o seu lugar e a sua cidade. Nós vamos garantir a segurança. Eles iam garantir a segurança da Diana dos Efésios. Mas nada adiantou. Hoje você olha lá, aquele lugar chama-se Turquia. E o que sobrou, senão ruínas? A grande Diana dos Efésios. Aquela deusa tão poderosa da fertilidade, daqueles cultos cheios de prostituição, caiu. E o Evangelho chegou a nós. Olha que interessante, a diferença daquele homem, daquele escrivão, falando que nós somos os guardiães do tesouro da nossa cidade. E no meio de tudo aquilo, tudo isso não existe mais. Você vai entender isso à luz do que Jesus disse à mulher samaritana. Vocês não sabem quem vocês adoram. Chegar um tempo que não vai ser no monte, não vai ser em templos feitos por nada. Tudo isso vai passar. E você olha para o templo, as ruínas do templo. Tudo acaba. Tudo passa. O que permanece para sempre? A palavra de Deus.
Essa veio de geração em geração. É esquisito dizer que começou em Gênesis, lá em Adão, a bênção de Deus, a palavra de Deus, e chegou até nós, por boca dos santos apóstolos e dos pais da igreja. Chegou, ninguém apagou a palavra de Deus. Deram uma surra no apóstolo Paulo, que é o autor da carta, deram uma surra daquelas que não sei se eu teria resistência física para aguentar. Jogaram fora dos alcances da cidade, e de repente acolhem Paulo, curam-lhe as feridas, e Paulo olha para a região que ele estava indo, e fala: eu vou voltar, eu vou voltar. Paulo entendeu o que precisava fazer, e é Paulo que vai trazer para nós as expressões para a nossa caminhada cristã. Ele cita muitas coisas nesse texto, cita várias coisas, mas umas coisas que eu quero destacar, e que saltam aos olhos nesse texto: diabo, principados e potestades, dardos inflamados. Primeira coisa que nós precisamos entender dessa mensagem de Paulo aos Efésios: tudo isso sempre será uma realidade, do início, lá de Gênesis, como começou a serpente, até o último dia em que tudo isso será lançado no lago de fogo, como nós falamos hoje de manhã. Mas enquanto não são lançados no lago de fogo, enquanto a história existe ainda e não acabou, tudo está acontecendo. Então você é uma pessoa cristã chamada por Deus, que anda desviando dos dardos inflamados do maligno. Mas a gente não desvia porque a gente não enxerga, mas eles estão aí presentes. Você convive com o inimigo tentando o tempo todo destruir a sua fé, e você vê a mensagem de Paulo elaborando um pensamento para a firmeza da fé. O inimigo tentando todas as horas, seja através de sentimentos, de propostas, mas são dardos. Aqui não diz que são dardos inflamados, que vem fogo e queima a gente. Eles queimam e destroem, mas não são flechinhas de um cupido amoroso que quer fazer você se apaixonar por ele. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então cada dardo que ele lança, cada ideia que ele lança, cada implementação que ele vem para destruir, ele consegue lançar coisas pesadas. E aonde a gente vê isso? De novo lá para Gênesis, no Éden. Ele chegou com uma faca: vou matar você, Adão, vou matar você, Eva, vou destruir esse jardim. Não! Ele vem com ideias, ele trabalha no mundo das ideias, no mundo das propostas, no mundo da nossa mente, e isso faz toda a diferença, porque daí você vai conseguir entender o que Paulo está dizendo, para nós protegermos a nossa cabeça com o capacete do quê? Da salvação, para nós estarmos preparados para essa batalha tão grande, mas protegendo. A nossa mente é o alvo maior do ataque do inimigo, porque da partir da minha mente, das investidas do maligno, dessas potestades e principados que estão nas regiões celestiais, é a partir da minha mente que eu vou destruir as minhas obras, ou vou melhorar as minhas obras. É a partir da minha mente. Ele vai querer que nós agora destruamos a nossa fé, que nós abandonemos a nossa fé, que nós deixemos tudo o que nós cremos. E é por isso que nós temos que botar um capacete. Mas é um capacete interessante. É um capacete interessante. Ele protege a nossa cabeça. Capacete da salvação é a convicção daquele que ele fez. É você saber de quem você é, a quem você pertence e por que você está aqui. E que ele já está derrotado, porque o próprio Paulo diz, para vocês poderem suportar as ciladas do maligno. Ele não arma ciladas que você fala assim: eu nunca vou ser tentado, eu nunca vou cair, eu nunca. E Adão e Eva podem até ter pensado. Deus falou e foi lá e cair. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus, por um relapso, por uma cabeça que de repente se deslocou e tirou o capacete. Esse capacete da salvação está me incomodando, eu vou tirar esse negócio, vou descansar um pouco. Pronto, foi ali a grande errada da ação humana. Tirei o meu capacete da salvação, eu abri mão da minha salvação, eu abri mão daquilo. A salvação não é isso, não é isso. Não prestar atenção, não vedar o teu ouvido, a tua mente. Se está aqui, eu não sei o que você... Se alguém já assistiu o filme X-Men, levanta a mão quem já assistiu o filme X-Men. Olha, tem bastante gente.
Mas eu percebo que muita gente não assistiu. Mas o que era o capacete daquele... Eu nem lembro o nome do careca lá. Charles? Não, Charles. É o Charles, né? O careca é o Charles. Ele tinha um capacete que ele queria saber o que você estava pensando e queria ver onde estavam os, entre aspas, os eleitos, né? Os X-Men. Ele botava um capacete, entrava numa sala solitária, só ele entrava, botava aquele negócio e apareciam imagens na mente, sei lá como é que era aquele negócio, uma holografia, aparecia uma imagem e ali começavam a aparecer as energias dos seres especiais. Os X-Men eram seres especiais, eram pessoas. Vamos imaginar que nós somos eleitos de Deus. E é que agora eu boto o meu capacete da salvação, eu começo a ver onde estão os eleitos de Deus. É mais ou menos a ideia. Não foge muito da ideia de Deus com uma mente que conhece todos aqueles que lhe pertencem. Só que quando aquele capacete começa a apontar para as pessoas, ele começa a saber a condição, e começa a prestar socorro, e começa isso. O capacete veda, mas ao mesmo tempo, fecha os meus ouvidos. Você não vai ver capacete, os motoqueiros sabem disso. Se você botar um capacete de metal todinho, você não vê mais nada. O que é o capacete? É a permissão para fechar um ouvido, proteger o cérebro, mas deixar os olhos abertos. E a boca, né? Então a gente, quando vê a capacete da salvação, você começa a perceber. Não posso abrir mão do grande privilégio de ter esse capacete. É salvação. É condição para poder perseverar. Olha que interessante. Perseverar nisso. Para perseverar na pregação do Evangelho. Aonde é produzida a salvação? Na sua mente. É que nós poetas, sabemos que o coração, a Bíblia diz, o coração do homem, mas é a mente, o coração da gente, esse coração mesmo, ético, é onde fluem todas as coisas lindas, as poesias, músicas, tudo mais. Mas no fundo, é a sua mente, trabalhada por Deus, por você ou pelo inimigo. Então, precisamos dar isso. E eu só consigo vedar. Veja que interessante. Tomem o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele junta as duas palavras. Pegue o capacete, tira a espada. E o que é a espada? Ele diz ali o quê? A palavra de Deus. Está aqui. É a palavra de Deus. Mas curioso, onde é que está a palavra de Deus? Onde ela deve estar? A gente fala, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Mas onde é esse coração racional, esse coração poderoso, pensante? É lá na sua mente, que deve estar debaixo, protegido pelo capacete da salvação. Olha que curioso. Nós ficamos nos debatendo, ai Senhor, está difícil, olha quanto ataque, quanta tentação, quanta dificuldade, olha o inimigo não cessa de me atacar. O que Jesus fez? Esquece um pouquinho agora o capacete da salvação. Mas o capacete de Jesus qual foi? A palavra de Deus. Ele empunhou a espada. Se aquelas ideias de Satanás batessem na cabeça, batia onde? No capacete. Certo? Mas a espada destruía todas as ideias. Então eu preciso saber o que vai dentro do capacete da minha mente. É a palavra de Deus. Eu junto os dois para poder labutar nesse mundo espiritual. E gente, acredite. Acredite mesmo, o inimigo não cessa. Assim como o guarda de Israel não dorme, o inimigo sempre está à espreita, pronto a devorar. É alguém que está em derredor. Uma vez eu ouvi um pastor falando que o derredor é mais perto do que o arredor. Mas vamos lá. Derredor, arredor, ele está como um animal voraz, como um leão. Gente, a gente brinca. Eu gosto desses canais de natureza, que você vê aquele servinho lá, aquele animalzinho, né? Puc, é puc não. É pulandinho, puninã, puc é bom, né? Agora pega. Pulandinho. E aquela ingenuidade de um mundo selvagem, de um mundo feroz, de um mundo em que a morte está presente o tempo todo. E aquele animalzinho, irracionalmente, talvez, olha que interessante, a cor do leão é a cor daquele cervo. As savanas são quase todas da mesma cor. A mimes, aquela coisa de todo mundo misturado para ninguém ser visto, e ao mesmo tempo pelo cheiro, pelo olfato animal, o leão só se
Só olhando. E o leão anda, dá aquela rodeada. E aquele bichinho bonitinho, tão fofo, pulandinho, andandinho. E a mãe, a servona, ou o servão, que é o pai, longe. E aquele bichinho tão puro, tão ingênuo, pronto para se tornar o quê? Um alimento. Um alimento. Esse é o nosso grande problema. A gente não acredita na Bíblia. A gente exercita a leitura, lê 15, 20, 30 vezes no ano, mas não consegue entender a seriedade do mundo espiritual. Nós precisamos entender como é sério o mundo espiritual. Você vem para a liturgia, eu não sei você, mas você vem para a liturgia, eu não sei se você realmente, os liturgos, os pastores sabem, os liturgos devem saber, os presbíteros, como é complicado essa luta para você conseguir chegar, expressar aquilo que Deus falou com você, a você colocar as pessoas no ambiente espiritual. O que é isso? A liturgia é colocando vocês diante do altar de Deus, levantando vocês num nível para que vocês possam ter comunhão com Deus e receber dele esse alimento, o alimento que vem do céu, esse maná que vem dele. Você acha que o inimigo vai ficar feliz com isso? Vocês estão sendo preparados para a semana de guerra. Nós vamos nos encontrar terça para orar, graças a Deus, e só no domingo de novo. E aí você consegue entender os olhares, as lutas que vocês passam, as quase desistências. Talvez não desistam porque eu falo, não é possível, vou reagir. E quando você corre para aquela sala escura, aquele quarto teu, e você começa a chorar, Deus, eu não estou resistindo, eu não estou aguentando, estou conseguindo reagir a todos esses dardos. Senhor, pare com isso, é o meu filho, é a minha filha. Às vezes um marido insensato, uma esposa insensata, as coisas vindo e você lá querendo parar e falar, papai, estou aqui. E aquela distração e batendo. É a distração, aonde? Aqui. Para você não perceber como é interessante você parar tudo, se esconder. E é por isso que fala, vai em teu quarto secreto. E o Pai que te conhece. Você trabalha agora num segundo ponto, com alguém que te conhece. Aqui é um apóstolo escrevendo para você. Mas ele é fruto do Espírito. Ele é inspirado pelo Espírito por um Deus que conhece cada um de nós. Que nos estimula a buscá-lo, de nos dar realmente a condição para ter essas armaduras, vestir. Olha que interessante, você coloca lá, cinge o lombo, é interessante, ele cinge, está ali aquelas couraçazinhas para proteger. Dizem os estudiosos que ali é para proteger a parte da renal, aquela parte sensível do homem, não levar tanta pancada ali, ou proteger das questões de queda, alguma coisa. Mas também ele veste-se. E quando o diabo vê você vestido, ele falou, opa, agora eu peguei alguém preparado, vou ter outra estratégia. Ele não para, mas ele te enxerga vestido, ele sabe quem você é. Então quando ele vem para cima, se você está lá vestido, olha que entendendo, cingido da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça, você já não é mais qualquer pessoa. Você é um homem ou uma mulher de Deus. O inimigo sabe disso, pode ter certeza. Mas o inimigo não sabia que existia um casal que era escolhido, feito, produzido, fabricado por Deus? Sabia. E qual a intenção dele? Destruir a obra de Deus. A grande briga do Satanás não é com você, é com o nosso Pai. Então aquele que conhece você, aquele que sonda teu coração, sabe quem é Satanás, sabe quem é você, e é muito, muito interessante isso. Ele briga por você. Você só não pode vacilar. Essa mensagem é para você não vacilar, não deixar de estar com as ferramentas corretas, se empunhando todas as armas possíveis, se protegendo de todos os ataques. Para quê? Para que o diabo não vença você, porque a Deus ele nunca vai vencer, mas Deus está com você. Quando você pega o capacete, calce aos pés, olha que interessante, cinja-se da verdade, vista-se da couraça da justiça, calce os pés com a preparação do Evangelho da paz. Olha que interessante, essa preparação do Evangelho da paz é você estar atento o tempo todo, em prontidão. Olha que interessante, prontidão e completa disposição. Ou seja, não é alguém que está dormindo, não é alguém que não está vigiando, é alguém que está esperando uma grande briga, uma grande guerra. Soldado que
Pensa numa guerra. E nas nossas guerras? É interessante filme de guerra. Aí esse eu sei que alguns dos mais antigos já assistiram alguma, pelo menos. Daquele soldado que está lá. Interessante. O filme quer nos mostrar uma lição muito grande. Aquele cara está com todos eles com capacete. Resistente à bala. Hoje eu não sei mais como é que um capacete resistente à bala. Porque tanques são derrubados. Mas aquele soldado. E de repente, num determinado filme, um daqueles soldados tira o capacete. E justamente o autor do filme, o produtor e o diretor do filme, querem mostrar, não vacile, soldado, na guerra. E aquele soldado que tira, dá uma levantadinha para olhar, sem capacete. Tuf! Pluf! É assim que funciona uma guerra. O inimigo está pronto, apontando armas tenebrosas. Esses dias eu vi um filme que, nem sei que filme que é, mas eu vi um pedaço, na verdade, eu acho que eu vi um pedaço, porque eu nem lembro que o fim do filme, de um desses caras, snipers, né, esses caras que atiram, especializados em atirar. Ele some como um leão na mata, espreita o inimigo, e o inimigo que vacila é atingido por uma bala e morre. Não se trabalha aqui perda de salvação, mas uma guerra espiritual. E não é a guerra espiritual que plantam por aí, gente, não é nada disso. Para que suporteis, para que estejam firmes diante de todas as ciladas do diabo. Capacete, espada, sapatos, olha interessante, calcem os pés com a preparação, embrace o escudo da fé, com o qual podereis apagar. Olha, o escudo da fé. O que é um escudo, gente? É a proteção, mas é a fé. Ué, mas a mente é protegida pela palavra, pela espada. Vocês estão lutando, batendo, mas o escudo é a fé. O escudo é a fé. Por quê? Porque eu não vejo, mas eu creio. Eu não enxergo o inimigo, mas eu creio que ele está contra mim. E eu me protejo por aquele, naquele e por aquele eu sou protegido. Em quem eu creio, ele me segura, me garante a vitória. Mas outro ponto que eu quero frisar bastante, antes de pensar em algo, com toda oração, versículo 18, com toda oração, ele fala do capacete de salvação, espada do Espírito, a palavra de Deus, daí ele vai falar assim, acrescente agora, na sua mente, está com a palavra, está lá protegida, está revestida, todinha revestida, agora você vai acrescentar uma coisa, oração e súplica. Aí você vai entender o que significa a terça-feira dessa igreja, o que significa o seu quarto ali, na sua casa, orando ao Senhor. Oração é súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E olha que interessante, a oração, a súplica, vigiando. Olha que curioso, vigiando. Uma vez um pastor pregando, ele falou assim, o crente, ele ora assim, olhando para todos os lados. Quando o inimigo chegar, ele pega, está orando. Então o inimigo não engambela, não engana, não engorda aquele homem, aquela mulher. Então você ora percebendo o ambiente espiritual. E o ambiente espiritual, gente, ninguém vê. Ninguém vê. Com oração, vigiando com toda a quê? Perseverança. Interessante. Vigiar em oração com perseverança. Não é orar meia hora, não é orar 1 hora, não é orar 2 horas. É ter uma vida. Orando no Espírito é você ter uma vida de oração. É você saber o que é viver em oração. É você saber que em todo instante Deus está te ouvindo. Então não precisa você simplesmente falar, não, eu vou orar quando eu chegar em casa. Não, eu vou lá, chegar em casa, lá no meu quarto escuro, eu vou lá no meu quarto, tranco a porta, ninguém me ouve. Não, é todo o tempo, orando em todo o tempo no Espírito, com súplicas e oração. É você orar, é você estar na rua, é você falar com as pessoas e estar orando por aquela pessoa. Está evangelizando e orando por aquela pessoa, é você conversar com a pessoa, orando por aquela pessoa, é o tempo todo, no Espírito, não é uma coisa, posso orar por você? Vem cá, vou orar. Pode, assim também dá, mas muitas das pessoas nem sequer sabem quem você é, e você está andando na rua, está orando, Senhor abençoa, olha lá, abre as portas do Evangelho, eu estou calçando o Evangelho da salvação, então, olha a brincadeira, eu vou chutar, alguém com o Evangelho da salvação, aí ele vai despertar, vai, deixa eu orar com você, vem aqui, vou o amor de Deus, eu vou falar da salvação que me alcançou, eu vou falar para você, e eu estou orando por você, e pronto, mas a gente precisa estar vigiando, o tempo todo, vigiando com oração e súplica, o tempo todo, direto, perseverando é não desistindo,
é suplicando agora uma coisa, aqui no finalzinho que eu acho interessante. Por quem? Por todos os santos. Por todos. Então, você fala assim, eu vou orar hoje pela igreja. A oração breve, que não é consciente, assim, Senhor, abençoa a minha igreja. Amém. Mas quando você começa a entrar nesse ambiente de grande guerra, você começa a lembrar dos nomes, dos pedidos. Tem pessoas que oram com um caderno de oração. Não sei se vocês já fizeram isso. Se você acordar 4 horas da manhã, se você for uma pessoa de oração, acordar 4 horas da manhã, você começar a lembrar de todo mundo que você tem que orar, 6 horas você está saindo para o trabalho, ainda fala, eita, não deu tempo de orar por todo mundo. É assim que funciona. Ou pegar, todo mundo aqui tem celular, imagina. Pega lá na sua lista, nos seus contatos, fala assim, Senhor, você está no seu celular, você no mínimo imagina quem é. Senhor, está lá, Temir, está aqui, tá, Senhor, vai orando por ele. Daí, no meio lá dos contatos está lá, Dona Olívia, o Senhor tá, vai falando da Dona Olívia. 400, tem gente que tem 1.500 contatos. Já imaginou quanto tempo você vai levar para orar para essa turma toda? Já parou para pensar o que é oração, vida de oração? Mas nós somos acomodados. Senhor, abençoa a tua igreja. Está entregue. O diabo fica lá, eu fico aqui, Deus aí, tá, cuida. E pronto. Gente, a gente está brincando no mundo espiritual, e isso aí é um alerta, porque esse mesmo Paulo vai exortar, falar, gente, eu estou mandando vocês aí, um camarada aí meu, o Tíquico, vocês conhecem ele, vou mandar ele dar notícia de mim, porque eu estou aqui numa situação, a terceira viagem lá, aqueles sofrimentos, aquelas cadeias, aquelas histórias, então, olha, eu vou mandar ele aí para falar de mim. E quando ele falar, lembra de mim, por favor, ora por mim. Cara, é Paulo falando, orem por mim. Aqui é um outro ponto importante, a intercessão pelos santos, o clamor pelos santos, o clamor pelos nossos missionários que estão lá do outro lado do mundo. A gente se contenta em orar pelo missionário Daniel? Senhor, orei por missões hoje. O missionário Daniel recebeu a minha fé. Não. Tem o Ronaldo Dó que está com câncer, tem o pastor não sei quem que está com o dente quebrado, tem o pastor que está precisando de dinheiro, tem o pastor que não sei... Orem pelas missões. Mas vocês conhecem tanta gente, vão citando. Mas vou ensinar uma coisa para vocês. Não faça da oração familiar ali na hora do almoço um clamor. Ali é para agradecer pelo alimento. Lá de manhã, juntar a tua esposa e ficar lá, e ficar o tempo todo orando até 10 horas da manhã. Gente, tenha o seu tempo de oração com Deus, andando na rua, lembre do missionário, andando na rua, lembre do pastor, orando na rua, lembre do conselho da igreja, andando na rua, lá no seu trabalho, está digitando lá, numa programação, sei lá que vocês fazem da vida, está lá, de repente, espera um pouquinho, Deus. Amém, pronto, continua, mas não para de viver a vida de oração constantemente, porque o mundo que nós vivemos é um ambiente de guerra. Tíquico vai lá, dá notícias e fala assim, Paulo fala assim, cuidem dele, recebam-no, façam com que ele se sinta acolhido, para que saibais a meu respeito e o que faço. Ele vai falar tudo para você, de tudo vos informará esse amado irmão e fiel ministro do Senhor. Era uma pessoa comprometida com Paulo, com o Evangelho, estava sofrendo as dores de Paulo, e agora precisava levar, porque aquela igreja estava preocupada com o missionário. Foi para isso que eu enviei ele para vocês. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Apocalipse de João. Lá em Apocalipse 2, 4 e 5. Olha o que é a mensagem do Senhor para vocês, para mim e para a igreja do Senhor espalhada pela terra. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 4 e 5. Olha que interessante. O subtítulo, não precisa colocar lá. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Aí vai lá para o 4 e 5. Também tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, eu venho a ti e removo do lugar o seu candeeiro, caso você não se arrependa. A carta de Paulo aos Efésios, vamos colocar lá pelo meio do primeiro século. Um pouquinho mais, mas lá pelo meio do primeiro século. Carta de João, essa carta do Apocalipse, final do primeiro século. 40 anos.
40 anos de tempo. Olha a mensagem diferente. Paulo primeiro alerta a igreja quanto aos ataques. Alerta, porque no capítulo 1 você vai perceber para quem Paulo vai escrever. Olha que curioso. Capítulo 1, versículo 1. Aos santos que vivem em Éfeso, que são fiéis em Cristo. Ele escreve para os santos que estavam naquela cidade. Aos santos que estão lá na cidade de Éfeso. Aí depois de muitos anos, Deus vem e fala assim, eita, o que aconteceu com Éfeso? Estava lá o povo que gritava, grande é a Diana dos Efésios, agora começa a perceber que, cadê o meu nome nessa cidade? Crentes em Cristo Jesus, cristãos do mundo todo, precisam estar atentos a esta grande luta que nós passamos diariamente, até que o Senhor volte, até que Jesus volte. Homens e mulheres de Deus precisam estar conscientes da perseverança, da oração, da palavra, do evangelho, da proclamação. Fazer isso para expandir o reino. E não se esquecer, jamais, em hipótese alguma, de uma coisa muito importante. Revestir toda a armadura de Deus. Ser fortalecidos no Senhor, força do seu poder. Que a armadura de Deus seja seu revestimento. Você olha para essa parede aqui. Bonita. Compacta e revestida. Mas de repente nem naquele canto você mostra ali, olha, a paredezinha já está pelotada, alguma parte está falha do solo, por baixo, de cima, não importa de onde vem essa umidade. Não importa. A umidade é exatamente isso. Ela ataca mesmo a parede mais dura que existe. Por quê? Porque a umidade tem o poder de destruir essa parede. Nós vimos cenas de chuva esses dias. Vocês viram no grupo, acho que, não sei se foi no grupo da igreja, mas a gente viu que isso ficou tomado de água. A água não tem lugar que ela não passe. O inimigo da nossa alma não tem lugar que ela não passe. Ele vai e vem com força. Mas quando ele vai com o dardo, pega um escudão bem feito da fé, um capacete de salvação, uma espada que é a palavra, aí você vai entender o que é. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É isso. Sai daqui como um guerreiro. Sai daqui não como um vencedor, porque Cristo já lhe deu a vitória, porque Deus já lhe garantiu a vitória. Mais do que isso, saia para a briga, certo de que Ele vai te atacar. E você não é autossuficiente. Não é você, é Deus. É a palavra de Deus. Tudo aqui aponta para quem? Para Deus. Palavra de Deus, escudo da fé, tudo aponta para o alto. E quando eu estou no alto, eu recebo dele a condição de continuar caminhando. Deus quer te usar, e Ele não vai usar em qualquer lugar. Olha que interessante, só para a gente encerrar agora, para vocês terem noção do que é isso. Paulo, nessa carta aos Efésios, ele vai mexer com família, olha que interessante, família, relacionamentos, casamento, de uma tal de imitação de Deus, de santidade, olha que curioso, e não entristecer o Espírito Santo. Olha uma coisa, uma grande inimiga da igreja, falta de unidade. Então ele vai exortar a igreja à unidade, e desta tal luta contra principados e potestades. Eu tenho que prestar atenção nas minhas caminhadas da minha vida diária, porque ele vai tentar, o inimigo vai tentar, porque Paulo exorta todo esse povo de Éfeso a cuidar da família, dos relacionamentos, da imitação de Deus, da santidade, não entristecer o Espírito e viver unidade. Porque na hora que você está caindo, se eu estiver na guerra, o resgate do soldado Brian, é isso? Ryan, sei lá o nome do filme, estou chutando, viu gente? É isso mesmo? Estou chutando porque eu já vi esse nome também e já assisti esse filme. É aquela coisa, parece uma coisa louca aquilo. O cara vai às últimas consequências, se não me falha a memória, vai às últimas consequências para ajudar um amigo, para levantar um amigo. Ele estava lá. Gente, em sã consciência, nós não temos essa habilidade porque nós queremos viver a nossa vida. E o corpo de Cristo e a palavra de Deus nos exorta a orarmos por todos os santos. E Paulo fala, inclusive por mim. O apóstolo Paulo,
pedindo uma igreja, ore por mim. Mas a igreja está tão acostumada com o super-homem, com os poderosos, que ela fala, chegou o pastor, ele vai orar por mim. Mas não é isso que Deus quer. Eles querem que um suporte o outro. Um estenda a mão para o outro. Um tome o outro pela mão. Porque nas caminhadas, nas nossas estradas, você pode estar caindo. E Ele vai te ajudar. Você pode estar caindo e ela vai te ajudar. Vocês terão ajuda nessa caminhada. Sempre, eternamente. Mas precisamos estar atentos a essas ferramentas. Eu me vesti? Pronto. Estou pronto para a briga. Sem essas questões de armadura, desse preparo, nós vamos perder a guerra. Pode ter certeza. Mas e a salvação? Esqueça um pouquinho a ideia da eleição. Nós estamos num mundo tenebroso. Existe até um livro, né? Neste mundo tenebroso, eu não lembro quem é o autor. E curiosamente é bem antigo. Mas nós vamos orar. Pedir a Deus que se compadeça de nós. Mas que nós dependamos dEle numa caminhada que nós também precisamos fazer a nossa parte. E pegar tudo aquilo que Ele nos deu, nos concedeu para uma grande guerra. Certos, conscientes de que a vitória é nossa. Nós vamos levar muito dardo, nós vamos levar muito tiro e nós não podemos vacilar. Essa é a caminhada, essa é a chamada vida. Então que Deus nos abençoe. Baixe sua cabeça e vamos orar. Deus, em nome de Jesus, parece simples tratar desse assunto, Deus, de regiões celestiais, de ataques, de dardos inflamados, dessas ferramentas todas. Parece muito simples entender isso, mas Deus, o Senhor sabe que a nossa mente é limitada. Nós somos como Adão, vacilantes. Nós vacilamos todos os dias, porque não andamos segundo isso que está prescrito nesta regra de fé e prática, Senhor. Mas nós sabemos em quem temos crido. Conhecemos quem temos crido. E somos alcançados por este que nós cremos. O Senhor Deus, Criador do céu e da terra. E por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina, está à tua destra, Pai. Essas são as nossas garantias de podermos caminhar nessa vida. Mas Deus, tem sido difícil. Tem sido difícil. O Senhor sabe o que vai no coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, seja aqui ou em qualquer outro lugar. E não importa. Quem está aqui está ouvindo. Quem está aqui precisava ouvir. Quem pregou precisava ter lido e pregado, porque ouviu primeiro. E Deus, nessa luta, que não é contra sangue nem contra carne, mas contra os principados e potestades, eu peço a tua ajuda agora. Nos ajuda. Por amor de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda. Nós queremos chegar como esse apóstolo, o apóstolo Paulo, Senhor, que diz que combateu o bom combate e guardou a sua fé. Guardou a sua fé. Senhor, se Ele guardou, era alguma coisa que podia estar exposta e perdível. Não sei como é que funciona também, Deus. Mas Ele guardou, perseverou e chegou ao fim da sua carreira. Quantos dardos, quantas infecções, quantas cadeias, quantas surras, quantas lutas aquele homem passou. Mas hoje, Deus, ele descansa. Ele está aí, no seio de Abraão. Ele está aí com o Senhor. E não pode mais nem receber a nossa oração. Nem interceder por nós. Porque é entre nós a questão, Pai. A questão é da tua igreja. Unidade e intercessão uns pelos outros. A grande questão está sendo resolvida aqui. Ainda que as nossas brigas estejam nas regiões celestiais. Que aquele um que atacou Jó, Deus, aquele que foi para cima de Jó e fez um angu tremendo na vida daquele homem, nós pedimos que o Senhor nos livre do mal, nos proteja do mal, nos livre de todas as tentações. Nós precisamos do Senhor para isso. Não temos como pedir socorro para outro.
A nossa fé está posta em Ti, Senhor. A nossa couraça, o nosso escudo, é baseado na fé que nós temos no Senhor, pela Tua palavra. Mas é no Senhor que nós nos protegemos e por Ti somos protegidos. Abençoa, Deus, cada um que está aqui nessa noite. Abençoa, Deus. Eu peço a Tua bênção sobre cada família aqui representada. Os que estão fora e os que estão aqui. Aqueles que não puderam estar aqui hoje à noite, os enfermos, já foi intercedido por eles. Mas acima de tudo, Pai, eu quero pedir nessa noite, aqueles que estão com a alma enferma, com uma alma enferma, por mágoas, tristezas, angústias, medos, sentimentos que não são bons para a sua alma. Ministra, ó Pai, em nome de Jesus, a cura para as nossas almas. Que sentimentos profundos, ó Deus, de tristeza, sejam socorridos, alvos da Tua grande cura e libertação. Ah, Pai querido, Pai amado, olha para o Teu povo. Muitos gritam dentro da sua própria alma por socorro. Perseveram na fé porque estão aqui. Outros mais não. Mas o Senhor é o nosso Deus, o nosso pastor. Ajuda-nos a olhar para os montes e não ficar questionando de onde me virá o socorro, mas afirmando que o nosso socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Deus, todas as criaturas são Tuas, subordinadas ao Senhor. Portanto, ó Pai, em nome de Jesus, nos livre de todo o mal. Abençoa esta igreja, Deus. Abençoa o Teu povo, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Quem puder, coloque-se em pé, eu vou impetrar a bênção, e aí o Sandro vai passar os avisos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo, sejam sobre vocês aqui reunidos, e sobre todo o povo de Deus na face da terra. Amém.